Dia do Senhor e dia de eleições. E o tema de hoje vai ser justamente esse: como nós cristãos devemos encarar este momento de eleições. Será que Deus ele está no controle de alguma coisa? Qual deve ser a nossa postura diante das autoridades? E para isso a gente vai olhar alguns textos da Bíblia. O primeiro texto está lá em Daniel capítulo 2, versículo 21, e ele vai dizer justamente que Deus muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e dá entendimento a quem é entendido. Esse texto está aqui para lembrar a gente que Deus está no controle soberano de todas as coisas, inclusive de quem ocupa as posições de liderança. Nenhuma eleição ou resultado de eleição está fora do conhecimento ou do controle de Deus. Ele reestabelece ou ele estabelece governantes e remove governantes de acordo com a sua plena e santa vontade. Às vezes, o resultado de uma eleição, no caso nosso, a maioria das vezes, pode nos decepcionar, ou às vezes pode nos alegrar. Só que nós sempre devemos ter em Deus a nossa confiança e não em líderes humanos. Isso porque nós temos que ter a nossa paz em Deus, porque sabemos que Deus continua no trono, independente de quem esteja no poder ativo aqui nessa terra. Agora um texto que está lá em Romanos 13, do versículo 1 até o versículo 2, que fala sobre o nosso papel como cidadãos e uma orientação sobre a nossa vida com relação a isso. Todos, vai dizer o texto, devem sujeitar-se às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas e, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo ao que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem fazem condenação ou trazem condenação para si mesmo. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que, como cristãos, nós devemos nos submeter às autoridades estabelecidas. Devemos andar de acordo com a lei. Isso inclui reconhecer que o governo foi colocado ali por Deus, seja qual for o governo. O nosso papel é respeitar as leis e as autoridades, contribuindo para o bem da sociedade. Lembrando que Paulo está dizendo aqui em meio ao Império Romano, um império que não era favorável aos cristãos e nem era um império cristão. Entretanto, é importante lembrar que isso não significa que nós devemos concordar cegamente com tudo. O papel de um bom cristão é agir de maneira justa, pacífica e de acordo com os valores bíblicos. E isso vai nos levar diretamente para o próximo ponto, que está em Atos, no capítulo 5, versículo 29. A Bíblia vai dizer o seguinte: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse versículo, é Pedro que está falando, ele nos ensina que, embora devamos respeitar as autoridades, a nossa lealdade máxima e principal é a Deus. Se um governo ou uma autoridade pede algo que contradiz a vontade de Deus, nós devemos priorizar a nossa obediência a Deus. Na prática, isso significa que, embora respeitemos e nos submetamos de bom grado às leis do nosso país e aos governantes do nosso país, não podemos comprometer os valores do Evangelho. Quando há um conflito entre as ordens humanas e os mandamentos de Deus, seguimos a palavra de Deus e os mandamentos de Deus, mesmo que isso traga consequências severas à nossa vida. No fim das contas, Deus é soberano sobre todos os governantes e líderes, como nos ensina o profeta Daniel. Também sabemos que nosso dever é nos submeter às autoridades, como Paulo nos ensina na sua carta aos Romanos. Mas, quando o governo vai contra os princípios de Deus, a nossa obediência deve ser em primeiro lugar ao Senhor, conforme aprendemos com o apóstolo Pedro lá em Atos capítulo 5. Então, seja qual for o resultado das eleições, confie na soberania de Deus, faça o seu papel como cidadão e, acima de tudo, seja fiel à vontade de Deus em primeiro lugar.